Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas se esse áudio estiver muito ruim. Eu sei que os meus áudios não são muito bons, né? Que não fica muito alto, às vezes dá uma falhada, mas é que eu só tenho um celular e um sonho. Então é isso, eu não tenho microfone. Eu até comprei um microfone bem baratinho e ele condiz com o valor dele, porque ele é uma porcaria. Então eu acho que o microfone do meu celular é até melhor que esse que eu comprei. Eu até posso fazer um teste, ver se ele melhorou. Vai que ficando aí um período na minha gaveta ele tenha, sei lá, voltado à vida, voltado a funcionar bem. Não sei, mas vou testar ele, que já faz um tempo que eu comprei. Mas é isso, por enquanto a gente vai ter que fazer esses vídeos dessa forma mesmo, só com o celular. E hoje é um dia que tá fazendo muito calor aqui na minha cidade. Eu não sei, deve estar uns 40 graus, ou ao menos a sensação térmica deve estar por aí. E eu não tenho ar-condicionado aqui em casa, né? A gente vive com um bom e velho ventilador. E eu tô com um em cada lado. Só que eu coloquei eles bem afastados, eu espero que eles não estejam fazendo muito barulho aí no vídeo, mas é isso, não tem como gravar com o cabelo solto, não tem como gravar sem ventilador, senão eu vou derreter e eu já estou derretendo. O que é contraditório, porque também estou aqui com o meu bom e velho cafezinho, nessa xícara nova que ganhei de aniversário da minha amiga Bela. E é isso, vou dar um golinho no café, peraí. E bom, o vídeo de hoje, ele é um vídeo de indicações de livros para leitores curiosos, para leitores que gostam de ler sobre os livros que estão lendo, para leitores que gostam de ler sobre o processo de leitura, sobre a construção do leitor, sobre os textos. Enfim, eu gosto bastante desse processo. Eu confesso a vocês que a minha parte favorita da leitura é finalizar um livro e finalmente poder buscar por artigos, por teses, por pesquisadores que falam sobre essa obra, ou que falam sobre o autor, ou que falam sobre o período histórico em que a obra se passa. Realmente esse é o momento que eu acho mais gratificante, é um momento de descoberta da leitura. Nesse momento eu também encontro muitas vezes a minha próxima leitura, como eu comentei com vocês, por isso que eu tenho um certo problema em determinar muito antes, né, as leituras que eu vou fazer ao longo do ano, justamente por isso, porque eu tenho esse momento como um momento sagrado, que é fechar um livro e buscar por ele, e buscar por influências que essa pessoa que escreveu o livro teve ao longo da escrita, então, ou pessoas que escreveram também sobre esse mesmo período, só que sob uma perspectiva diferente, ou num país diferente, mas que fez algo similar. Então, esse processo de pesquisa, o pós-leitura, é o meu momento favorito. Eu acho esse momento muito legal, eu realmente gosto muito, fico ansiosa, muitas vezes eu quero finalizar o livro, porque o livro é bom e porque eu gosto, porque eu tô envolvida, mas muito porque eu também quero ter esse momento de pesquisar, de buscar. Às vezes pesquiso até aqui no YouTube mesmo, já encontrei várias coisas, já encontrei, por exemplo, quando eu fiquei muito fascinada pela Natalia Ginzburg, eu pesquisei tudo, né? E esse meu processo de pesquisa dela perdurou até agora, né? Segue durando aí, né? Eu sempre tô pesquisando por textos para ver se tem novos artigos, novas pesquisas relacionadas a ela, mas logo após eu ter terminado o Léxico Familiar, eu comecei a buscar por muitas coisas, eu fiquei muito fascinada, esse processo foi muito gostoso, foi muito legal, e enfim, até aqui no YouTube, então descobri entrevistas dela, e assisti em italiano mesmo. Eu não sei falar italiano, eu não entendo. O que eu entendo é muito mais por uma similaridade com o nosso idioma, né? Então, palavras que são parecidas, que têm uma grafia parecida, mas que tem uma terminação diferente da nossa, né? O são nosso e o Johnny. Então, essas coisas eu consigo decifrar no idioma, consigo entender. Mas é isso, nunca fiz nenhum curso de italiano, gostaria muito, inclusive. Espero que esse ano eu consiga, mas enfim, e aí eu assisti a muitas entrevistas dela, entrevistas em que ela falava sobre o filho dela, e esse momento, resenhas também de outras pessoas falando sobre léxico familiar, pesquisei também artigos, conheci algumas pessoas que pesquisam ela, pesquisadores brasileiros, né,
E aí fiquei muito feliz, então eu acho esse momento, não sei vocês, eu acho esse momento mágico, eu acho esse momento muito legal, que é um momento nosso, é um momento que a gente, enquanto leitor individual, a partir dos nossos interesses, a partir do nosso conhecimento de mundo, a gente vai buscando por mecanismos que nos ajudam também a enriquecer ainda mais aquela leitura que a gente acabou de finalizar, né? Então, vim trazer aqui alguns dos livros que eu tenho. Eu tenho vários, né? Mas eu também pesquiso, né? Enfim, também é a minha área de estudos, né? Mas igual quis trazer essas indicações para quem também gosta de ter esse processo, para quem também gosta de ler sobre os livros, de livros que falam sobre livros, né? Uma coisa dentro da outra, uma coisa meio assim, um viajante numa noite de inverno. Inclusive, já fica aqui uma indicação flutuante, Ser um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino, excelente. Mas enfim, vamos às indicações, porque eu sou a rainha de me enrolar, eu fico emendando um assunto no outro, então me desculpem se às vezes eu sou uma pessoa um pouco prolixa, mas enfim, vamos às indicações. E o primeiro deles é O Acontecimento da Literatura, do Thierry Eagleton, publicado pela editora Unesp, com tradução do Tomás Kawashi, aqui. E o Thierry Eagleton, ele é um pesquisador, muito provavelmente vocês já ouviram falar nele, a editora Unesp traz vários títulos dele, ele tem uma pesquisa super extensa relacionada à teoria da literatura, à crítica literária também, e eu trouxe aqui O Acontecimento da Literatura, mas a gente tem vários outros títulos, tem um também sobre crítica literária que é muito legal, que eu acho que é O Revolucionário da Crítica, se eu não me engano, agora eu não me recordo o nome, mas também é publicado pela editora Unesp, e aqui ele vai passar pelos conceitos básicos, né? Ele vai partir também muito daquela pergunta do que é literatura, né? O que é a literatura e para que serve a literatura, do que se alimenta, o que é ficção, o que é realidade. Então ele vai trazer algumas questões aqui que eu acho bem pertinentes para que a gente pense também até na nossa própria contemporaneidade, tendo em vista tudo que a gente já tem publicado sobre o que é literatura, e a gente ainda se faz essa pergunta, muito provavelmente a gente nunca vai responder, né? Exatamente, porque a literatura, ela tem essa característica de não se enquadrar em uma única definição, mas aqui eu acho legal, porque ele é um pesquisador muito bom, assim, ele traz uma carga de mundo bem grande, então ele vai passar por alguns conceitos que eu acho importante também, e acho legal que a gente tenha essa relação, vai pensar até sobre a própria crítica literária, o que é, né? Qual a função disso, qual a função da literatura também. Então eu acho que essa é uma obra que vai para além de quem estuda letras ou não, sabe? Eu acho que quem se interessa por literatura no geral, muito provavelmente vai gostar dessa obra também. Eu não li ela inteira de cabo a rabo, tá? Eu fiz uma leitura meio quebra-cabeça. Eu comecei pelos dois, né? A gente tem 2 capítulos aqui do que é literatura, então eu comecei por aí depois eu voltei pro início, e aí depois eu segui. Então foi um livro que me acompanhou ao longo de muito tempo, eu fui consultando ele. Na verdade, a grande maioria dos meus livros de teoria, de crítica, até mesmo de linguística, de análise do discurso, são livros que eu encaro, que eu faço a leitura de uma forma diferente dos livros de ficção ou até de memória, né? Esses livros mais teóricos eu utilizo eles como consulta também, como livros que eu vou revisitar, eu não tenho a pretensão em ler eles do início ao fim, né? Então são livros realmente para estudos, e aí eu acabo indo e voltando. Esse aqui eu acho que eu finalizei ele, sim, mas é isso, eu fui fazendo essa leitura conforme eu tive essa demanda, essa vontade também, então foi um livro que eu demorei bastante, mas eu indico fazendo toda essa explicação, né? Eu nem precisava ter feito toda essa explicação, mas eu sou uma pessoa viciada em me explicar, então estou aqui explicando para vocês. Mas é um livro muito bom que eu indico bastante. Se tu não conhece, eu acho legal, acho que tem uma linguagem bem acessível. O grande problema dos livros teóricos, e é uma crítica que eu sempre faço
que tem muitas vezes uma linguagem muito inacessível para quem não é da área, para quem não tem tanta bagagem, né? Para quem não tem tanta referência. E eu acho isso porque a universidade, os textos teóricos, eles têm que também ter essa facilidade, né? Não que todos os textos devem ser escritos de maneira singela, de maneira pobre, né? Talvez venha aqui 1 milhão de pessoas me criticar por conta disso, mas eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade para além do que aquilo poderia ser. A gente tem uma linguagem que às vezes dificulta e afasta o leitor do que o contrário, que é o que normalmente a gente quer. A gente quer que cada vez mais as pessoas tenham acesso ao conhecimento, à informação. Então, eu não vejo por que a gente utilizar uma linguagem extremamente rebuscada e academicista para algo que a gente poderia dizer de uma outra forma, de repente, né? Mas isso sou eu pensando, não se ofendam, críticos, pessoas teóricas, mas eu acho que é isso, acho que é importante a gente ter uma linguagem, não uma linguagem simples, uma linguagem pobre, mas uma linguagem que a gente consiga dialogar com outras pessoas, né? Porque senão a gente acaba deixando a teoria só na universidade e aí ela não sai da universidade, sempre fica nessa bolha e o que a gente faz com isso? Nada, né? Enfim, fazendo aqui um breve desabafo e já me justificando e me explicando novamente, eu acho a linguagem dele muito boa, acho muito tranquila de ler, então é isso, fica aqui a minha indicação de O Acontecimento da Literatura. Depois a gente vai para O Leitor como Metáfora, do Alberto Mangel, O Viajante, a Torre e a Traça. Esse livro eu li há bastante tempo atrás. Ele foi publicado pelas edições Sesc, com tradução do José Geraldo Couto, aqui. E, enfim, Mangel, né, gente? Se vocês não conhecem o acontecimento que é Alberto Mangel, sugiro fortemente que busquem por este homem incrível que é o Mangel. Indico qualquer livro dele, tá? Eu tenho também Uma História da Leitura, que é um livro excelente, que eu indico também, que para leitores curiosos vai ser uma mina de ouro. Indico também o Encaixotando Minha Biblioteca. Enfim, Alberto Mangel tem aí uma produção bem extensa, então é uma pessoa que a gente consegue acessar vários textos dele. Eu trouxe esse daqui porque esse foi um dos primeiros livros que eu tive uma memória afetiva muito gostosa com ele. Eu já conhecia ele quando eu li, eu acho que eu li em 2019, agora eu não lembro, não sei se eu coloquei a data aqui no livro, eu acho que não, mas foi por aí, tipo assim, 2019, 2018... não tenho muita certeza. Esse livro tinha acabado de ser lançado e esse livro foi lançado em 2017, então eu devo ter lido por aí, em 2018, 19, porque também já tinha sido lançado, mas ele ainda era novidade, sabe, no meio. E aí, enfim, eu li e gostei muito. O Mangel tem uma linguagem muito prazerosa. Ele é, acima de tudo, um leitor extremamente apaixonado pela literatura, pelos livros. Então, é muito legal ler as obras dele, porque a gente consegue sentir, sabe? A gente tem essa conexão com ele de também ser uma pessoa que lê muito, que tem muito conhecimento. E, enfim, para quem não sabe, Alberto Mangel foi um aprendiz de Jorge Luiz Borges, né? O Mangel, ele, inclusive a gente tem um livro publicado pela editora Aine que se chama Com Borges, que é dele, do Mangel, em que ele fala sobre a relação que ele teve com Borges, né? O Mangel, ele conheceu Borges na biblioteca, né? Se eu não me engano, ele também era funcionário da Biblioteca Nacional, ou o Borges puxa ele, não recordo muito bem dessa parte, mas o Borges, não sei se vocês sabem, mas ele acabou ficando cego ao longo da vida, né? Ele tinha uma doença que passou do pai dele para ele, e aí ele sabia que num determinado momento ele ia ficar sem visão, e aí ele de fato ficou. Ele foi ficando cego aos poucos, e aí ele tinha algumas pessoas que liam para ele, né? Porque o Borges, mesmo sem enxergar, ele seguia lendo os livros, né? Ele seguia lendo livros. O Borges é um leitor extraordinário, né? Acima de escritor, ele é um leitor muito ferrenho, assim, lia muito. E o Mangel foi uma dessas pessoas que lia para o Borges.
E aí nesse livro com Borges, até poderia ter pegado ele da estante para trazer como indicação, mas fica aqui na palavra mesmo. O Mangel conta sobre a experiência dele com o Borges e é muito legal, eu gostei muito, recomendo bastante. E enfim, o Mangel seguiu, né, seguiu sendo escritor, seguiu tendo esse contato, teve como referência o Jorge Luiz Borges, né, um baita escritor que a gente tem na nossa literatura universal. E aí é isso, ele tem vários livros dentro dessa área, ele pensa muito sobre o processo de leitura, sobre o processo de escrita, ele é um grande pesquisador também, né? E aí aqui a gente vai ter mais uma reflexão sobre o nosso papel enquanto leitores, né? Ele vai pensar sobre leitores, não só leitores da vida real, como nós, né? Como leitores dentro da ficção também, sobre como que a gente, enfim, como que a gente lida, como que a gente se aproxima da literatura, quantos tipos de leitores existem. Então esse é um livro que eu indico bastante, ele é um livro, todos aqui eu indico bastante, né? Mas ele é um livro muito legal de se ler, se tu gosta de pensar também sobre o papel do leitor, né? Frente ao texto, eu acho que esse é uma boa pedida para se introduzir também na temática de pensar sobre o papel do leitor. E é isso, fica aqui a minha indicação de Alberto Mangel. Depois, espera que eu vou dar um gole no café. Vou deixar aqui na frente, que daí o café fica mais fácil de pegar, né? Porque eu quero deixar ali porque eu quero exibir essa minha linda xícara, mas não fica nada fácil pegar ali, então deixa aqui em frente. Prosseguindo, Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido. Eu tava olhando aqui, gente, olha o tamanico do nome dele aqui. Por mim, colocava gigantesco, Antônio Cândido. Essa editora aqui é a Editora Nacional, se não me engano. Companhia Editora Nacional, aqui. Essa é uma edição bem velhinha que eu tenho desse livro. Eu queria muito a edição nova. Tem a edição nova da Editora Todavia, que é belíssima, meu sonho. Mas tem também a edição esgotada, que é daquelas edições antigas, que eu não me recordo agora o nome da editora, Azul alguma coisa, que é aquelas coloridinhas, sabe, que era por onde saía o Cândido. Mas enfim, eu tenho essa edição aqui que é mais antiga, eu vou até verificar o ano dela, de 1976, então realmente uma edição bem antiguinha, mas aqui a gente segue tendo a nata da nata, né, Antônio Cândido, que sempre foi uma pessoa que frisou sempre muito nos discursos dele. Peraí, fazendo uma breve contextualização, né, que eu adoro fazer essas contextualizações. Antônio Cândido, pesquisador, professor brasileiro, que tem uma obra super extensa dentro da literatura, para pensar a literatura brasileira, a cultura brasileira, a relação da sociedade brasileira com a literatura, com a arte de modo geral, o acesso, como que a gente consegue facilitar esse acesso. Antônio Cândido é uma referência nessa temática, ele foi uma pessoa extraordinária, que teve um trabalho incrível, um peso gigantesco de fato para se pensar sobre a literatura, né, sobre a nossa cultura, e a gente agarrar isso, né, a gente ter isso como nosso também, e não só ficar com aquela síndrome do vira-lata, né, de achar que tudo que vem de fora é melhor. Cândido, ele reforça a importância da gente pensar sobre a nossa literatura, sobre o nosso tempo. Então ele realmente foi uma figura muito marcante, muito importante para se pensar cultura de modo geral, arte de modo geral no Brasil, né? E a gente tem aqui, esse aqui é um dos livros mais famosos dele, que é o Literatura e Sociedade. A gente tem um outro também que tem o texto famoso dele, que é o Direito à Literatura. Esse texto ele fica no livro Vários Escritos, se eu não me engano. Todos esses livros do Cândido, eles estão com edições novas da Todavia, que eu imagino que sejam edições maravilhosas, queria muito, mas enfim, se vocês quiserem buscar, a gente tem essas edições mais recentes, né, essa minha é realmente muito velha, mas a gente tem esse texto dele, que é um texto monumental, é um texto muito bom, é um texto que para qualquer estudante de letras é obrigatório a gente ler, né, principalmente ali no início da faculdade, pensando em teoria literária 1, então, e para quem também não é da área da letras, é um texto muito legal,
se chama O Direito à Literatura, do Antônio Cândido. Ele tá nesse livro vários escritos, mas vocês encontram esse texto muito facilmente na internet. Se vocês colocarem, muito provavelmente vocês vão encontrar um PDF, porque realmente é um texto que circula bastante, é um texto muito conhecido, eu acho que é o texto mais conhecido dele, né? E aí aqui a gente tem também um dos livros mais conhecidos dele, que é o Literatura e Sociedade. Esse foi um livro que me acompanhou por muito tempo na minha graduação. Sempre foi um livro que eu utilizei para preparar as minhas aulas do estágio, para fazer trabalhos. Depois também para pensar em resenhas que eu publico, por exemplo, lá no meu Instagram. Se não me segue no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui também. As minhas resenhas, muitas delas, tem uma pitada aqui de Antônio Cândido, que é a minha base, a minha referência, então indico bastante. Aqui em Literatura e Sociedade a gente vai ter uma reflexão dele, pensando qual o impacto da literatura dentro da sociedade brasileira, que pessoas têm acesso a essa literatura, que literatura é essa, o que cada pessoa consome, o que a gente gosta de consumir e quem são essas pessoas que estão consumindo literatura. Será que todas as pessoas estão consumindo? Será que é algo que é de fato, que todas as pessoas têm acesso ou não? Ou qual que é o problema, qual que é o papel da escola dentro de tudo isso, da educação dentro de tudo isso, dos governos em incentivar o nosso consumo, a cultura, a arte de modo geral, não só a literatura, mas ao teatro, o papel das bibliotecas, né, o acesso de fato ao objeto livro, né, porque livro é algo que tem um preço, né, hoje em dia um pouco mais elevado, então não são todas as pessoas que têm esse acesso, e como que a gente poderia facilitar, como que a gente leva o livro para essas pessoas também, o hábito da leitura, né, enfim, ele vai trazer muitas coisas aqui, e pensando na nossa sociedade, pensando na gente, pensando na nossa realidade, né, de país, que é uma realidade muito diversa. A gente tem muitas realidades, a gente tem muitas culturas, então, dentro do Brasil, né? Então, eu acho que esse livro é um livro legal, assim, pra gente se introduzir, pra gente pensar sobre o nosso país, sobre como a gente se consolidou historicamente, enfim. Fica aqui a minha indicação, Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido. Se tu quer pensar sobre isso, eu acho uma ótima porta de entrada. A escrita dele não é complexa, ele tem uma escrita bem tranquila. Essa minha edição, ela é um pouco mais antiga, bem antiga, então ela tem aquela coisa meio truncada de coisas que a gente não utiliza mais. Tem pontuações antigas que a gente já não utiliza mais, como trema, o hífen, enfim, algumas coisas assim que são bem diferentes do que o português é hoje em dia, né? Mas é isso, fica aqui a minha indicação. Tenho certeza que a edição da Todavia deve ser uma edição boa de se ler, então se tu tiver a oportunidade, indico bastante. O próximo deles é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Esse livro é bem conhecido, né? Principalmente aqui da galera das letras. Esse livro foi publicado essa edição que eu tenho, pela Cultrix Pensamento, com tradução do Adail Ubirajara Sobral, aqui. E esse é um livro, o Joseph Campbell, ele tem aí a trajetória do herói, né? Então, ele foi um grande estudioso da mitologia universal, né? Ele vai pensar sobre as características que esses heróis têm. Então, enfim, desde Apolo, Jesus Cristo, todas essas grandes figuras, todas elas passam por muitas fases. E aí a gente tem aqui o que ele chama de a jornada do herói. E aí a gente vai ter detalhadamente ele falando sobre todas as etapas que todos esses heróis têm em comum. Então a gente tem na primeira parte o chamado, né? Que todo herói recebe um chamado, aí depois tem a contradição, aí depois tem o caminho sozinho que ele tem que trilhar, aí sempre tem uma pessoa que guia. Então ele vai indo, passando por todas esse trajeto, ele passa por todo esse caminho que os heróis passam também, e ele vai nos explicando, ele vai nos contando. É uma leitura muito legal de fazer, eu fiz na faculdade, eu não li todo ele, a gente leu
capítulos, algumas partes da jornada em conjunto, em sala de aula, e foi muito legal porque a gente foi discutindo, e aí depois a gente foi tentando buscar na literatura contemporânea quem que se encaixaria, em filmes também, né, porque a jornada do herói se encaixa não só na literatura, mas em filmes, produções visuais, teatro, enfim, histórias de um modo geral, né? E aí é muito legal, eu acho um livro bacana de se ter na estante. Se vocês são curiosos por isso, eu acho que vale a pena. O Campbell realmente fez um trabalho muito bacana. A gente tem uma entrevista dele também no YouTube, se eu não me engano. Se vocês colocarem, uma entrevista bem famosa. Mas enfim, aqui ele vai dando exemplos, e aí ele vai pegando exemplos da literatura universal mesmo, né? Então, é muito legal. Essa edição, uma pena que a gente tem uma edição tão triste desse livro, porque é uma edição de bolso, com folha branca, não tem nem orelha o livro. Fico muito triste, porque esse é um livro que tem um peso gigantesco dentro da teoria literária, né? E a gente não tem uma edição minimamente decente para ele. Mas enfim, fica aqui meu apelo, editora, se puderem republicar, né, fazer uma edição que faça jus aqui, Ulisses e as Sereias. Gente, é muito legal esse livro, pra quem se interessa por esse assunto, fica aqui a minha indicação do Campbell. Ele tem uma leitura mediana, assim, tranquila. Não encontrei muitas dificuldades, um pouquinho só com as referências que ele vai utilizando, porque ele utiliza realmente muitas referências e algumas delas eu não tinha tanto conhecimento, mas fica aqui a minha indicação para quem gosta da temática. Por fim, mas não menos importante, A Arte de Ler, da Michelle Petit, ou Como Resistir à Adversidade, livro publicado pela editora 34, com tradução de Arthur Bueno e Camila Boldrini, aqui. E, gente, esse livro eu conheci, essa autora eu conheci na minha bolsa de pesquisa que eu tinha na época em que eu fazia faculdade e graduação. A gente tinha um projeto muito legal de leitura de literatura na penitenciária feminina. E, enfim, a gente fazia muitas leituras teóricas, e aí uma das leituras que a gente fazia para embasar o nosso projeto era de alguns textos da Michelle Petit, que foi alguns textos retirados dessa edição. Eu fiquei tão fascinada com a escrita dessa mulher, dessa pesquisadora, pessoa incrível que ela é, que eu fui buscar pelo livro, e aí eu encontrei o livro e comprei. Sim, ele está bem marcado, utilizei muito nessa época. E a gente tem aqui um passeio pela história da literatura. Sério, ela vai falar sobre os anos de guerra, vai falar sobre o papel da biblioteca também, vai falar sobre a importância da leitura coletiva, sobre clubes de leitura, ela vai pegar a leitura e vai destrinchar por vários leitores, vai passar por vários períodos históricos e vai pensar sobre o papel da leitura em vários contextos. E aí, por isso que a gente lia, né, esse livro, por isso que a gente tinha ela como uma das pessoas base, né, para o nosso projeto, porque era também pensar sobre a leitura, o papel da leitura em contextos diferentes, né, em contextos não convencionais como o nosso, por exemplo, em casa, né, pessoas que já leem, né, mas como cativar a leitura também para não leitores, né. E aqui a gente tem uma mina de ouro, uma preciosidade. Ela fala sobre muitas coisas, sobre memória, enfim, gente, vou só colocar aqui para vocês darem uma olhadinha no sumário. Eu espero muito que esteja dando para ver. É um sumário riquíssimo. E é isso, fica aqui a minha indicação dessa autora maravilhosa, dessa obra maravilhosa. É um livro que vale muito a pena. Ela também tem uma linguagem bem acessível, e isso era algo legal, porque a gente, num projeto de pesquisa, a gente tem pessoas de vários semestres, né? Então, eu fiquei nesse projeto por muito tempo. Eu fiquei como voluntária, e aí depois, lá no finzinho, eu consegui uma bolsa, assim, como pesquisadora mesmo, né? Daí não como voluntária. Mas a gente
era de vários semestres, então tinha colegas do sexto semestre, tinha colegas do segundo semestre, e aí ter uma pessoa que tem uma linguagem assim que consegue abarcar vários estudantes e várias pessoas para compreender, né, o que ela quer dizer, foi muito legal. Então, aqui ela fala sobre espaços não escolares, né, o papel da leitura em espaços não escolares. Em espaços não educacionais, né, em outros espaços, qual que é o papel da leitura, né? Para pessoas que estão nesse processo, né, de formação leitora. Enfim, gente, fica aqui a minha indicação, livraço, sério, livro muito bom mesmo. Se tiverem a oportunidade ou se tiverem de repente aí, né, na casa de vocês, recomendo fortemente que leiam. E é isso, gente, deve ter ficado um vídeo grande, era para ser um vídeo curto, mas objetivo, mas é isso, eu sou uma pessoa que demora mesmo para falar as coisas, eu acabo me empolgando. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje e também queria saber de vocês, indicações de vocês de livros que falam sobre livros, sobre leitores, sobre escrita, sobre literatura. Se quiserem deixar suas indicações aqui, eu ficarei muito feliz em saber. Eu sou uma pessoa bem fissurada por essa temática, eu adoro ler sobre isso, como eu falei no início do vídeo, e eu também tenho várias categorias. Eu trouxe aqui alguns livros que eu acho que são mais, talvez, que agradem mais pessoas, mas eu, claro, que tenho de nichos específicos, né? Como, por exemplo, análise do discurso, que foi uma área que eu utilizei na pesquisa do meu TCC, que também vai pensar sobre o papel dos discursos, né? E aí o discurso, a gente pode também encaixar o discurso literário, por que não, dentro desses discursos, né? Como que esses discursos se modificam, mas aí já é uma área muito específica. Então, se vocês quiserem, eu também posso trazer, né, livros de áreas em específico, da área da linguística, né, que é uma área gigantesca, mas que eu tenho também algumas indicações que eu gosto bastante de algumas pessoas pesquisadoras que eu admiro bastante, que tem produção aqui. Se quiserem mais indicações de pessoas do Brasil, né, que falem sobre literatura brasileira, sobre professoras que a gente tem aí na ativa, pessoas maravilhosas que eu também adoro, também posso trazer mais indicações do Brasil. Mas enfim, aí vocês me digam o que acham, me digam também as indicações de vocês. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou do vídeo e puder curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, todas aquelas coisas, eu vou ficar muito grata e muito feliz. Eu tô muito feliz em continuar com esse canal aqui no ano de 2026, tô muito animada, na verdade, em continuar, então é isso, é um projeto que eu tô gostando bastante. E se forem comprar algum desses livros e puderem utilizar o meu link da Amazon, também me ajuda bastante. A gente ganha uma comissãozinha ali, então é isso, gente. Fica aqui as minhas indicações e até o próximo vídeo. Beijo e tchau!